Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais ao vosso encontro, com todo o gosto, com todo o prazer, para podermos partilhar da Palavra de Deus, algo que nos dá a nós particularmente muito gozo, muita satisfação, mas temos a plena consciência de que toda a honra e toda a glória são para o nosso Deus, porque a Palavra é dele, nós somos apenas transmissores, ou como dizia e diz um irmão que eu conheci no Brasil, eu sou apenas o carteiro. A carta, quem a escreve é o Senhor. Pois bem, mais uma vez, eu e a minha mulher temos o privilégio de nos dirigirmos a vós para o estudo de um tema que é absolutamente fulcral para o Evangelho, porque sem esse tema ou sem a aceitação dessa realidade histórica, que é a ressurreição de Cristo, simplesmente o Evangelho deixaria de existir. Não haveria mais Evangelho, não é, Milu? É isso mesmo. Muito bem. Antes de nos lançarmos, portanto, no estudo da lição e antes mesmo da oração, Milu, queres fazer referência a algumas pessoas que carinhosamente nos têm escrito? Muito bem. Saúde a todos vós, mais uma vez, mais uma semana, pela graça de Deus. E até antes de referir os nomes, queria apenas dizer algo que é assim, é verdade que para alguns queridos pode se tornar um bocadinho cansativo esta introdução, mas como nós podemos andar com o botãozinho para a frente e vocês verem qual é o momento em que estamos a fazer a oração, se não quiserem, portanto, ouvir esta parte, com certeza terão apenas que fazer isso, mas nós fazemos gosto em fazer alguma referência aos queridos irmãos e irmãs e amigos que vão escrevendo. É verdade que aqui a nossa querida Raquel Reis até diz que a lista está a ficar grande e que se nós não quisermos referir o seu nome não há problema nenhum. Eu sei que sim, Raquel, mas eu mando um abraço e um beijinho para todos com muito carinho e creio que tu, como professora, reconheces que quando os teus alunos são chamados pelo seu nome é outra coisa e é algo diferente. E até o próprio Deus nos chama pelo nosso nome. E então é algo de maravilhoso, porque é algo de, pronto, de mais... de maior afeto e de gratidão. Então estamos aqui nesta primeira parte a saudar aqueles que nos vão escrevendo e mesmo assim, Raquel, não são todos os que escrevem, porque senão então é que não saíamos daqui hoje, portanto seria muita gente. Então, com carinho, nós saudamos a Salomé Canjari, saudações e abraços. Essa é uma irmã que esteve cá em Portugal e que regressou a Angola. Ok. Que eu ia perguntar de onde é que nos vê e quem é, então já sei quem é. É. E à Igreja de Alpendurada, É é isso isso, mesmo, não é? isso Ok, mesmo. sim senhora. Depois, a nossa cunhada da minha parte, a Isabel, esta semana estivemos juntos e ela diz também que vê a lição da Escola Sabatina, então um beijinho, Isabel, para ti também e os teus queridos, os nossos queridos todos. A querida Lourdes Rodrigues, que agradece este bálsamo que nós concedemos semana após semana. Louvado seja Deus por isso. A Esther Veríssimo saúda-nos. A Antonieta Nascimento também faz votos que Deus nos continue a encher do seu amor. A todos nós. Amém. Amém. Assim seja, querida irmã. A Regina Celi, que acha que somos um casal querido. Estás a ver, marido? Portanto, um casal querido. E agradece os nossos comentários que a ajudam muito na melhor compreensão da palavra de Deus. E louvado seja Deus por isso, querida, porque este é o nosso objetivo, é ser esses condutos nas mãos de Deus para tornar a palavra mais acessível e a palavra que possa ir mais longe e realmente o Espírito de Deus trazer a compreensão dessa mesma palavra. Depois o Elon Musk também, que agradece a Deus o nosso comentário da lição, agradece a nossa disposição e disponibilidade e faz votos de bênçãos. A Teresa Bernardo, que agradece a Deus o nosso ministério, ora por ele e por todos os pedidos de oração que aqui nós vamos vendo. Obrigada, querida irmã Teresa. A Vera Simões, que agradece o estudo e também já teve o privilégio de ouvir algumas das minhas mensagens de culto nas igrejas no YouTube, porque havia pedido isso mesmo e já viu algumas e agradece. Louvado seja Deus, querida. Maria Luísa Diogo, que pede que oremos uns pelos outros. É verdade, minha irmã. E que bom que é. O Geazi Durão, que faz votos de bênçãos de Deus sobre nós e é um fiel estudante que acompanha-nos sempre, está sempre connosco. A Maria Denise e o esposo Delfim, sempre com palavras muito carinhosas. Obrigada, minha querida irmã Maria Denise. Fazemos parte da sua jornada espiritual. Louvado seja Deus por isso, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, mas o Senhor nos torna seus filhos, então da mesma família, e caminhamos juntos. A Maria Eduarda Vinagre, que é bom ouvir-nos, gratificante, é um bálsamo, também faz votos de bênção de Deus por nós. A Josilene Cristina do Brasil,
que agradece as explicações também e que agradece muito. Louvado seja Deus. Moisés Carruagem, também sempre muito um fiel companheiro de jornada também, saúda-nos, que é sempre muito bom ouvir-nos. A Márcia Bonino, que também nos saúda e agradece. A Cristina Simples, portanto, da Igreja de Cascais, que tu chegaste a batizar, marido, e que ela, com muito carinho, lembra sempre desse gesto e desse momento maravilhoso que foi o batismo. Agradece o complemento da palavra que ajuda ela a entender melhor. A Maria Teresa Guerreiro, que agradece também. A querida Hermínia Santos, a bênção que esta lição tem. E pôde ouvir também no sábado passado que eu estive na Igreja de Matosinhos, aqui uma das igrejas no norte de Portugal, e ela esteve a ouvir em direto, portanto, a mensagem de culto que eu estava a fazer ali da igreja. Então, são alguns queridos que nós fazemos referência. Obrigada sempre pelo vosso carinho, pelas vossas orações, e continuamos juntos pela graça de Deus, até que Deus permita, não é, que estejamos aqui neste ministério. Muito bem, então vamos começar com uma oração. Eu hoje posso fazer. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela bênção que nos dás, a mim e à minha querida mulher, de podermos, Senhor, ser instrumentos nas tuas mãos, porque é isso mesmo que reconhecemos que somos, nada mais do que isso, para podermos, Senhor, divulgar a tua palavra de uma forma, Senhor, que é a forma como tu nos ajudaste a compreendê-la, e por isso, Senhor, nós estamos gratos por tudo. Amém. Obrigado, Senhor, porque hoje vamos falar da essência do próprio Evangelho, que é a ressurreição do nosso amado Criador, Salvador, e queremos que seja também o nosso Senhor, o Senhor das nossas vidas. Senhor, por favor, ilumina a nossa mente, que ponhas na nossa boca as palavras apropriadas para podermos, Senhor, transmitir tão nobre verdade, tão elevada verdade, e que esta verdade, Senhor, nos anime, nos encoraje e nos possa dar a certeza absoluta, Senhor, de que verdadeiramente, Senhor, aquilo em que acreditamos não é uma utopia, não é algo fictício, mas é a pura realidade, algo real, tão real que está fundamentado na história, aconteceu mesmo, e tudo aquilo que está previsto acontecer ainda, irá acontecer a seu tempo, e nós temos a plena fé que assim será. Amém. Senhor, dirige-nos, pois, é o que humildemente pedimos, e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, neste nosso estudo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nós chegamos ao capítulo 15, e neste capítulo 15 Paulo vai abordar, portanto, a questão da ressurreição. Porquê? Porque entre os problemas que existiam em Corinto, que nós já vimos muitos, não é? Era realmente uma igreja sui generis, não é? Não havia, creio que em todo o Novo Testamento, nenhuma igreja com tantos problemas como aqueles que existiram na igreja de Corinto. Um dos problemas é que havia lá pessoas que negavam a ressurreição de Cristo. E Paulo vai insurgir-se e, de uma forma muito natural, vai usar uma simples lógica, mas uma lógica poderosíssima, para dizer: ei, como é que é? Então, mas se vocês não acreditam na ressurreição, estão a deitar tudo por baixo. Já iremos explicar isto em detalhe, porque isto é a própria essência da lição desta semana e do capítulo 15 de 1 de Coríntios. Mas, basicamente, é este o assunto. Paulo vai abordar também a questão, portanto, do Cristo ressurreto, que é a nossa única esperança. Não há outra mesmo. Porque se nós negamos a realidade da ressurreição de Cristo, tudo cai por terra, tudo mesmo. Depois, vamos explicar o que é que significa que Cristo é as primícias daqueles que dormem. Vamos falar, e Paulo aborda também esta questão, como é que será o corpo daqueles que ressuscitam. Já agora, a ressurreição, para quem eventualmente possa estar a ouvir-nos e que nunca tenha ouvido esta palavra, a ressurreição nada mais é do que o despertar de um sono, sendo que a morte é considerada, na palavra de Deus, e o próprio Senhor Jesus Cristo o disse, como sendo um sono. Então, o corpo ressurreto, ou seja, com que corpo é que nós iremos despertar do sono da morte, na ressurreição? Portanto, Paulo aborda este assunto também, que está na lição de quarta-feira, e finalmente a grande vitória que será cantada por aqueles, diremos, é um cântico de vitória por aqueles que irão participar da ressurreição, porque terão a plena consciência naquele momento que a morte nunca mais os amedrontará, nunca mais os aterrorizará, porque ela está vencida para todo o sempre. Realmente não pode haver melhor esperança do que esta, e realmente que esta lição e aquilo que Paulo aqui transmite no capítulo 15, que nós iremos ler e analisar, portanto, ponto por ponto, que realmente isto possa ser
um reforço muito forte e poderoso da vossa fé em Cristo Jesus. É o nosso sincero desejo e oração para cada um de vós. Milu, queres começar então ou Sim, dar umas eu só primeiras umas palavras? palavrinhas, sim, umas palavras introdutórias. Eu dou graças a Deus, marido, porque realmente nós somos muito, muito felizes e bem-aventurados em conhecer esta mensagem. Há tantas pessoas que passam pela vida, umas que já passaram e não sabiam o porquê daqui estarem, nem de onde é que vinham, muito menos para onde iam. E nós conhecer a palavra de Deus posiciona-nos na vida da forma maravilhosa e a melhor forma possível de passarmos por esta vida. É saber e conhecer o porquê da nossa existência, porque é que Deus permite nós termos vindo à existência e, sobretudo, conhecermos esta dádiva maravilhosa de Deus a este mundo, que foi dar o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse a morte eterna, mas ressuscitasse e tivesse a vida eterna em Cristo Jesus. Então, marido, eu dou graças a Deus por conhecermos. Há muitas pessoas que tentam arranjar a solução para a questão da morte fora do conhecimento bíblico. E porque é que há esta necessidade e as pessoas sentem realmente esta vontade? Porque, como diz Eclesiastes no capítulo 13 e versículo 11, Deus colocou no coração do homem o desejo da eternidade. Ou seja, esta questão da eternidade é algo que nos é inato. Portanto, dentro de nós há esta necessidade ou desejo de querer viver para sempre. A não ser que nós não estejamos bem e, portanto, a pessoa... O que acontece, infelizmente, O que acontece também. E há pessoas até que tiram a vida e tudo, e que é uma tragédia. Agora, quando na graça de Deus estamos bem, com certeza que dentro de nós há este desejo, independentemente da idade que a gente tem, de querer continuar a viver. E isto não é nada de errado. Agora, a continuidade da vida, ela existe e existirá. Só que não é de acordo com muitas filosofias e muitos enganos que existem por aí. Então, se calhar até começando agora no capítulo 15, que eu achei aqui algo de maravilhoso, logo no versículo 1, irmãos, veio-me lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tinhais escrito em vão. E agora ele diz aqui no versículo 13 e 4, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, repara, marido, logo aqui o apóstolo Paulo dá a entender aquilo que é fundamental para que a nossa fé seja algo de... permitam-me a repetição. Seja fundamentada no que é a verdade. Porque há muita gente com fé, mas em coisas que não são verdade. Pois. Mas a fé numa coisa que não seja verdade não faz dela a verdade, mesmo tendo muita fé. Então, repara, aqui logo o apóstolo Paulo está a dizer que ele fundamenta todo o seu raciocínio e vai chamar os coríntios exatamente a pensarem nisso nas Escrituras, na palavra, no Evangelho. Então, hoje não é menos verdade isto, ou menos importante, queridos. Se nós hoje temos fé na ressurreição de Cristo, se acreditamos e aceitamos pela fé a sua ressurreição e tudo o que isso significa na nossa vida, é pela Escritura. E porque conhecemos a Escritura, então louvamos o Senhor, porque no Evangelho, o que é o Evangelho? É isto mesmo, Jesus ter vindo, ter morrido, ressuscitou e agora está junto ao Pai para em breve voltar novamente e nos levar com Ele. Portanto, foi só um resumo assim, muito rápido, de dizer que realmente dou muitas graças a Deus, queridos irmãos, por conhecermos esta palavra e continuemos realmente a valorizá-la. Muito obrigado por essa introdução, Milu, porque realmente estamos na presença de algo absolutamente fundamental. Eu diria mesmo, e creio que todos ireis concordar comigo, que se retirássemos esta verdade de que Cristo ressuscitou, pois bem, tudo cairia. Claro. Não restaria absolutamente nada da fé cristã. Nada mesmo. Tudo ruiria por completo. Digamos, é um pilar absolutamente fundamental da fé cristã. Sem isto, tudo cai por terra. Tudo mesmo. Claro que Jesus Cristo é, digamos, a grande coluna da fé cristã, o grande fundamento, como é óbvio.
Mas se Cristo tivesse apenas morrido e não tivesse ressuscitado, Exato. era o mesmo que Jesus não existisse. Portanto, era exatamente a mesma coisa. E por isso Paulo, mas já lá iremos, ele começa aqui, portanto, por falar que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O autor chama aqui a atenção, digamos, é um detalhe que pode surgir na mente das pessoas se esta expressão que Paulo utiliza segundo as Escrituras no versículo 3 e depois também segundo as Escrituras no versículo 4, se refere a algumas passagens das Escrituras ou às Escrituras como um todo. Atenção, e quero deixar isto claro, já referi no passado que estas Escrituras, no tempo de Paulo, ainda não existia o Novo Testamento, aquilo que nós hoje apelidamos o Novo Testamento, portanto correspondiam àquilo que nós hoje apelidamos o Antigo Testamento. Exato. Eram as Escrituras hebraicas, não é? Compostas por 22 livros, que era o mesmo número de letras do alfabeto hebraico, só que esses 22 livros estavam, digamos, agrupados de uma forma diferente do que estão agrupados hoje os livros que nós chamamos do Antigo Testamento. Também já aqui expliquei, mas volto a explicar que esses mesmos 22 livros dá os 39 que temos hoje no Antigo Testamento. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Portanto, os 20, vocês poderão dizer assim, mas como assim? Então, como é que 22 é igual a 39? É muito simples, porque o agrupamento era diferente. Por exemplo, nós temos no Antigo Testamento 1 de Samuel e 2 de Samuel. Na Bíblia hebraica só havia Samuel. Nós temos 1 de Reis e 2 de Reis, só havia Reis. Temos 1 de Crónicas e 2 de Crónicas, só havia Crónicas. Esdras e Neemias são dois livros diferentes, era um só. Depois, aqueles 12 últimos livros do Antigo Testamento, chamados os livros dos profetas menores. Não é que os profetas tenham sido menores em importância, apenas são apelidados de profetas menores porque os seus escritos são mais pequenos comparativamente aos profetas maiores, são Isaías, Jeremias e Ezequiel. Então, esses 12 livros, os 12 últimos livros do nosso Antigo Testamento também formavam um só livro, estão a ver? Então, devido a esse agrupamento, portanto, o número era diferente. Mas quando Paulo então aqui diz segundo as Escrituras, eu pessoalmente, e há aqui uma passagem que faz parte também do estudo da lição desta semana, que é a passagem de Lucas 24, e aqui em Lucas 24, no versículo 44, portanto, estão aqui registadas as palavras que Jesus disse àqueles discípulos no caminho para Emaús e disse assim, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, e que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Os antigos judeus, e ainda hoje eles fazem isso, dividiam a sua Bíblia, ou a Bíblia hebraica, a sua Bíblia entre aspas, em três partes. Era a lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que correspondem ainda hoje aos nossos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, portanto Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois, outra parte em que dividiam as Escrituras era os profetas e finalmente os outros escritos. E dentro desses outros escritos, o livro mais importante era o livro de Salmos, razão pela qual diz aqui, portanto, tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos Salmos. Então, o que é que Jesus estava aqui a dizer? Aquilo que está a acontecer é para cumprir aquilo que estava escrito aonde? Nas Escrituras, todas as Escrituras. Então, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 15, no versículo 2 e no versículo 4, segundo as Escrituras, eu entendo ou inclino mais para aceitar que é o testemunho de todas as Escrituras. É evidente que nessas todas as Escrituras há textos que são muito mais explícitos do que outros, não é? E, portanto, esta outra interpretação, portanto, que se refere a passagens particulares do Antigo Testamento ou se é a todo o Antigo Testamento, é quase irrelevante porque todo o Antigo Testamento, segundo Jesus ele próprio disse, se referia a ele. Ou seja, Jesus Cristo é o personagem central de todo o Antigo Testamento, ok? Então, agora, continuando aqui a leitura... E já agora, marido, desculpa, Sim. e dizer, se nesta altura, neste momento, seria o Antigo Testamento, portanto, que eles baseavam exatamente a sua fé, que o Senhor Jesus, como dizia o Salmo e Oseias, iria ressuscitar ao terceiro dia, nós hoje poderemos dizer que temos ainda outro complemento, que é a questão ainda maior no sentido de ainda mais esclarecedor do Novo Testamento, não é? Que se juntou a esse Antigo Testamento para trazer ainda mais convicção desta história verídica, real, autêntica, histórica, que foi a vinda do Senhor Jesus,
que foi o seu ministério, foi a sua morte e a sua ressurreição. Portanto, nós hoje só temos a agradecer ao Senhor que não temos só uma parte da Escritura, mas temos toda a Escritura. Exatamente. Não é? E o Novo Testamento vem complementar o Antigo Testamento. Claro. Não vem estar em oposição, Exatamente. como infelizmente alguns acham que é o caso, que não é. Mas vem apenas complementar, digamos, ou ratificar aquilo que o Antigo Testamento já prometia e que iria acontecer. Então, agora retomando aqui o estudo no versículo 5, e foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, e quando Paulo diz isto, portanto, ele está a falar seguramente no ano em que ele escreveu esta epístola aos Coríntios, portanto, que já vai ser umas décadas depois da ressurreição de Cristo, mas alguns já dormem, claro, entretanto já se tinham passado muitos anos, e então alguns já dormiam, lá está a expressão de dormir, que é a morte. Também, versículo 7, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Eu gosto desta o meu tem como por um nascido fora de tempo. Fora de tempo. É um aborto, pronto. Portanto, reparem como é que Paulo aqui se considera. Aliás, ele vai mesmo dizer, no versículo 9, no versículo seguinte, porque eu sou o menor dos apóstolos. Reparem, já aqui disse, porque marcou muito esta expressão que eu li um dia no livro de Ellen White, o livro de Educação, ela dizer que, à exceção daquele que falou como nenhum outro, e aí ela estava a referir-se a Jesus Cristo, Paulo foi o maior mestre que a humanidade já conheceu. Isto me faz arrepiar completamente por dentro. E apesar de ser isto dito pela inspiração, não é? Ellen White não foi inventar isto da sua cabeça, não é? Então, apesar de nós sabermos pela revelação que Paulo foi o maior mestre que a humanidade já teve, não há outro igual. Houve outros mestres, sim, e mestres da parte de Deus também, não é? Moisés, por exemplo, e todos os outros profetas, mas Paulo foi o maior de todos os mestres. E Paulo considerar-se ele próprio como o menor dos apóstolos, repare, isto é de uma humildade completamente desarmante para qualquer vaidade que nós hoje possamos ter. Completamente desarmante. E, portanto, Paulo era um homem extraordinário, com uma visão extraordinária, fruto, sem dúvida, da sua experiência pessoal com o Senhor, não é? E da qual resultava todas as revelações que o Senhor lhe concedia pela sua graça, não é? Porque Paulo era amigo do Senhor e andava com ele pela fé desde a sua conversão. E já agora, marido, dizer que deve ter sido algo de extraordinário todos os dias ele lutar com esta questão do que tinha sido o seu passado. E tanto porque ele aqui diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não ser digno de ser chamado apóstolo, porque perseguia a Igreja de Deus. Ele não se esquecia do seu passado. Não se esquecia do seu passado, mas ao mesmo tempo é tal poder de Deus que nós humanamente não temos em nós. O inimigo traz-nos o nosso passado pecaminoso para nos esmagar nele. Isso. E se não é a graça de Deus que de lá nos retira e que nos levanta desse chiqueiro, perdoe-me a expressão, que era a nossa própria vida, então nós não temos nem presente nem futuro. Ficamos exatamente completamente aniquilados na nossa vida por aquilo que infelizmente nós condescendemos e cedemos ao pecado. Então repara, se por um lado, e daqui nós entendemos que esta é que é a verdadeira humildade, porque a verdadeira humildade que vem de Deus não deixa de nos fazer entender também o valor que temos diante dos olhos do Senhor. E o apóstolo Paulo, embora tenha vindo da experiência que ele veio, e realmente, quando nós dizemos, olha, não é uma mentira que ele fez, não é? Não foi uma mentira, ou roubar uma fruta. Ele matou crentes em Cristo Jesus, mandou matar muitos crentes em Cristo Jesus. Então, este passado pecaminoso foi levantado pela graça de Deus, foi coberto pelo sangue do Cordeiro, e por isso é que o apóstolo Paulo se torna o maior mestre. Não no sentido de ele achar, olhem para mim como bom que eu sou e que grande intelectualidade tenho eu, mas simplesmente por ele ter experimentado a graça do Senhor. E quem experimenta a graça do Senhor não pode falar de outra forma. É verdade que o passado está lá como uns retrovisores apenas para nos ajudar a seguir adiante, não é? E lembrarmos-nos de vez em quando, mas não é para ficar derrotados preso a esse passado. Ele foi liberto em Cristo Jesus e agora para Cristo Jesus vivia e para aqueles que Deus lhe dava para pregar o Evangelho
também de libertação. Aliás, é interessante e até pode parecer uma contradição vinda de Paulo, mas não há aqui contradição nenhuma. Quando Paulo em Filipenses, no capítulo Sim. 3 e no versículo 13, ele diz: Irmãos, quanto a mim não julgo que o Isso. haja alcançado. Alcançado o quê? Portanto, a perfeição de que ele fala no versículo anterior, no versículo 12. Mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Exato. Esquecendo das coisas que atrás ficam. Isto pode parecer um pouco estranho ou contraditório em Paulo, porque na primeira epístola que ele escreve a Timóteo, e isto já é no final da sua vida e do seu ministério, Paulo vai dizer a partir do versículo 12, portanto 1 Timóteo 1,12, e dou graças ao que me tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Então, Paulo diz em Filipenses 3 que ele esquece das coisas que para trás ficam. Mas aqui, quase no final da sua vida, ele não se tinha esquecido de que tinha sido o quê? Tinha sido blasfemo e perseguidor e opressor. Então como é que é? Paulo esquecia ou não esquecia? E aí isto aqui pode parecer, digo bem e sublinho, pode parecer uma contradição do apóstolo Paulo, mas não é contradição absolutamente nenhuma. O que é que nós podemos e devemos compreender? Paulo, obviamente, não se tinha esquecido daquilo que tinha acontecido na sua vida. Amnésico. Não ficou amnésico, exatamente. Não ficou... Reparem, a amnésia é algo que, por exemplo, acontece em pessoas que têm um acidente, por exemplo, e têm um traumatismo craniano grave. E ficam amnésicos. Não se recordam de ter tido o acidente. Só se recordam, por exemplo, de ter saído de casa. Estou a dar um exemplo. Claro que há variantes, não é? Recordam-se ter saído de casa... Não se recordam sequer ter entrado no carro, tiveram um acidente, não se recordam de nada. Isto é factual, isto é real. Portanto, Paulo não ficou amnésico, mas ele não ficou preso ao passado, ou seja, ele não ficou lá colado ao passado, ai que desgraça a mim, olha eu fiz isto, eu fiz aquilo. Não. O que é que libertava? O que é que permitia que Paulo se desprendesse desse passado? Era a certeza da graça de Deus. E por isso, como disseste muito bem, ele não vai cansar-se nunca de proclamar a graça de Deus e usar o seu exemplo como que para induzir os outros a pensar da seguinte maneira: olhem, se eu, que fiz o que fiz, pude ser resgatado pela graça de Deus, então qualquer um de vós o pode ser igualmente. Isto é extraordinário, absolutamente extraordinário. Então Paulo não fala como um mero intelectual, embora muitos considerem que ele é um intelectual, e era, isso está fora de questão, mas Paulo não fala apenas da sua, digamos, do alto da cátedra intelectual. Não, ele fala fruto da sua experiência. E a sua experiência é que ele tem plena consciência de que ele foi salvo pela graça de Deus, porque aquilo que ele merecia era simplesmente a morte e a morte eterna. E Paulo vai sentir esta gratidão enorme para com o Senhor, porque o Senhor lá na experiência que ele viveu na estrada de Damasco, ele vai sentir que a morte que era aquilo que ele merecia vai ser retirada dele e Deus lhe vai dar não apenas, digamos, a graça de lhe conceder a vida eterna, mas vai-lhe dar um ministério ainda nesta terra que vai ser extraordinário para a honra e glória de Deus. Então, portanto, Paulo sabe do que está a falar. E ele fala por experiência própria. E, queridos, quando nós falamos por experiência própria, quando nós verdadeiramente temos consciência daquilo que a graça fez na nossa vida, agora esqueçamos um bocadinho, entre aspas, a experiência de Paulo. Olhemos para a nossa própria experiência e certamente iremos reconhecer, a menos que não tenhamos vivido essa experiência, mas se vivemos a experiência da salvação em Cristo Jesus, nós somos obrigados a reconhecer e nunca nos esqueceremos de onde é que o Senhor nos resgatou. E isso, amigos, isso dá uma consolação tão grande, e mais, dá-nos ânimo, dá-nos coragem, dá-nos a vontade de prosseguirmos, porque sabemos de onde viemos e que agora, pela graça do Senhor, e porque aceitamos essa graça no nosso coração, o Senhor nos dá a certeza e a promessa e a certeza da vida eterna. E é por isso que aqui no capítulo 15 o apóstolo Paulo diz, depois no versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou. Isso. A sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, lá está, toda a honra e louvor para o Senhor Deus, que o cobriu com esta graça, que o restaurou, que o recuperou, que o trouxe lá do lugar onde ele estava
jazendo em pecados e prática do pecado, e o Senhor o resgata de tudo isto. Isto realmente é maravilhoso. E é curioso, eu há bocadinho não enfatizei, mas eu quero só aqui enfatizar algo que Paulo disse naquele texto que eu li de 1 Timóteo 1, quando Paulo diz: alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Pois. A incredulidade é algo terrível, é das piores doenças que pode, digamos, eu diria que é o pior cancro mental que pode afetar um ser humano, a incredulidade. E Paulo, portanto, ele era incrédulo no sentido de não acreditar que Jesus de Nazaré fosse o verdadeiro Messias, porque esta foi o grande pecado da nação judaica, portanto, que no geral não aceitou que Jesus de Nazaré era o verdadeiro Messias, profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, não é? Então, Paulo, por causa dessa incredulidade, ele diz: eu agi na ignorância. E era mesmo. Ele agiu na ignorância. E quantas pessoas hoje, queridos, não agem na ignorância precisamente porque estão na incredulidade, estão mergulhados num oceano de incredulidade. E enquanto essa incredulidade não for curada pela graça do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, não é? Não é menos verdade que também essa cura só vem se a pessoa quer aceitar essa cura, não é? Mas todas as pessoas que vivem ainda hoje em algum tipo de incredulidade estão na ignorância. Quer admitam, quer não, esta realidade, isso é o que acontece. Portanto, e Paulo reconhece: olha, por causa de eu estar na incredulidade, agi na ignorância e só fiz porcaria. Pronto. Porquê? Porque ele vai se entristecer por ter sido blasfemo, perseguidor e opressor. Não importa qual tenha sido o nosso passado, queridos. Deus tem poder para nos resgatar desse lamaçal ou dessa enxovia onde nós caímos pelo nosso pecado. Deus tem o poder de nos resgatar de lá e é isso que nos deve dar alegria, é sabermos, e por isso não podemos esquecer-nos ou ficar amnésicos de onde viemos, porque senão nós perderíamos a noção do contraste. Estão a ver? Portanto, agora, ao não nos esquecermos nunca de onde viemos, nós sentiremos no nosso coração o desejo de dar honra e glória a Deus, porque sabemos onde estamos hoje, mas de onde viemos. E sabemos que de onde viemos e onde estamos hoje é um contraste tremendo, não é? E isso deve nos incentivar e motivar para darmos glória a Deus. Voltando ao capítulo 15, vamos entrar então no âmago da questão da lição desta semana. Ora bem. Que é quando ele começa aqui a refletir e a ponderar e a pensar nestas coisas da questão da ressurreição do Senhor Jesus. A partir do versículo 12. Isso. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Alguns dentre vós, não eram todos. Isso. Porque o corrente era pregar-se sobre a ressurreição de Cristo. Exatamente. Okay? Que seria aceitável para... Mas havia uma minoria, e eu diria que era uma heresia que havia na igreja, Exato. Era a crença de que não há ressurreição de mortos. Exato. E aqui nós acabamos por ver que Paulo está a ajudar-nos a refletir quais seriam as consequências daqueles que negam a ressurreição de Cristo Jesus. Então ele vai entrar neste pensamento em conjunto para refletir, para ver se isto faz sentido, não é? Eu chamo isto a um raciocínio e faz-me lembrar algo que eu aprendi na matemática e eu vejo que aqui é um exemplo claríssimo disso, que é raciocínio por redução ao absurdo. Exato. Ou seja, Paulo parte de uma premissa, e a premissa, neste caso, é uma premissa falsa, ou seja, uma afirmação falsa. Qual é essa afirmação falsa? Não há ressurreição de mortos. Portanto, a última parte do versículo 12. Então, ele parte dessa premissa, admitindo a hipótese de que possa ser verdadeira, é o que se faz em matemática, parte de uma premissa que à partida não se sabe se é verdadeira ou falsa, vai-se agora, a partir dessa premissa, desenvolver um raciocínio lógico, que é o que Paulo faz, e se no final desse raciocínio lógico se chegar a uma conclusão que é absurda, então isso significa que a premissa da qual se partiu é uma premissa falsa. E Paulo vai fazer exatamente isso. Ele vai desenvolver um raciocínio lógico. Já agora, se me permites... Força. Eu vou explicar o raciocínio que Paulo aqui faz. Isso. Versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, portanto, ele parte desta premissa, ok? Se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. É óbvio, isto é lógico. Então, se dissermos que não há ressurreição de mortos, Cristo não é uma exceção, não há exceções, não há ressurreição de mortos para ninguém. Então, se não há ressurreição de mortos para ninguém, também não há para Cristo.
Ok? Está claro? Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, que é o que digamos, é o que advém de aceitarmos a premissa de que não há ressurreição de mortos, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. Porquê? Porque a pregação que ele estava a dar baseava-se toda ela na ressurreição de Cristo. E mais, e também é vã a vossa fé. Porquê? Porque a fé que os crentes estavam a manifestar era uma fé na pregação que Paulo tinha tido, pregação essa que estava apoiada, fundamentada na ressurreição de Cristo. Estão a entender como Paulo aqui encadeia a lógica, proposição após proposição? Depois ele diz, e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus. Porquê é que ele diz isto? Aqui ele vai para algo muito prático. Pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ou seja, nós temos andado a pregar que Deus, subentendido o Pai, ressuscitou a Cristo. Mas afinal de contas somos falsas testemunhas, porque Cristo não ressuscitou. Se é verdade que não há ressurreição de mortos. Ok? Então, testificamos que Deus ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Versículo 16, e ele volta à carga. Porque se os mortos não ressuscitam, ou seja, é como se ele fizesse agora uma repetição daquilo que já tinha acabado de referir. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Que é lógico, não é? E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Ou seja, a vossa fé não serve para nada. Vale zero. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, estáis perdidos. Completamente perdidos. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Claro. Estão perdidos uns e outros. Estão todos. Os que estão vivos estão mortos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, qual é o absurdo a que Paulo chega? Olha, afinal de contas, de que é que vale ser cristão? Não vale para nada. Zero. A utilidade da fé cristã é zero. Ora, isto é um completo absurdo. Então, quando Paulo chega a esta conclusão que é, repito, absurda, então ele agora é como se ele dissesse, não, isto só pode significar uma coisa, de que a premissa da qual partimos é falsa. Então ele agora vai inverter a premissa. E a partir do versículo 20 ele diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Ou seja, ele tinha partido da premissa de que Cristo não tinha ressuscitado e agora vai dizer, não, aquela premissa não presta, porque vai conduzir a um absurdo, uma conclusão completamente absurda e eu diria mesmo idiota, e agora Paulo vai retomar a outra premissa. E a premissa é, não, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Antes de avançares agora um bocadinho, deixa-me só sublinhar um ou outro aspecto daqui que tu falaste. Este versículo 19 do capítulo 15 é um dos que eu mais aprecio, porque nos dá a perspectiva e o sentido da vida. A verdadeira perspectiva e o verdadeiro sentido da vida. Porque quando o apóstolo diz aqui, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E quantas pessoas passam por esta vida sem entenderem o porquê desta vida e, sobretudo, aquela que nos aguarda, que essa sim é a vida que vale a pena ser vivida. E por isso é que o apóstolo Paulo aqui quando diz, então se os mortos não ressuscitam, Cristo não ressuscitou, então vã é a nossa fé é vã. E é interessante que no grego, no original, esta palavra vão, ou ser vã, do grego que é kenos, quer dizer que é algo vazio. E quantas pessoas, mesmo achando que têm fé, sentem um grande vazio porque não aceitam exatamente de coração e com toda a fé que vem de Jesus, esta grande esperança do cristão, que foi a vinda, a morte, a ressurreição e em breve a segunda vinda do Senhor Jesus. Então reparem, queridos, isto é imprescindível à nossa fé cristã aceitar o que a revelação da palavra de Deus nos diz. Então, quando nós aceitamos e compreendemos, não andamos desorientados nesta vida, queridos. Sabemos para onde é que nós vamos, sabemos o que nos espera. E mais, nós não choramos como os outros choram pelos seus mortos. Ora bem. Não choramos angustiados, não desfalecemos achando que nunca mais veremos os nossos amados. Porquê? Porque conhecendo a palavra de Deus, assim como Cristo ressuscitou, e agora vais entrar nesse raciocínio, então os nossos amados ressuscitarão também e não temos que chorar como os outros
que tem uma fé vazia, Isso. sem sentido e sem estar preenchido com esta mensagem tão abençoada. Aliás, o mesmo Paulo, numa outra passagem onde ele fala da ressurreição, que é aquela de 1 Tessalonicenses 4, não é? Sim, sim. Ele vai dizer, portanto, no versículo 13, não quero porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem são estes demais? São os não crentes que não têm esperança. Amigos, eu vou-vos dizer muito honestamente, eu já houve uma altura que eu às vezes me sentia assim, sentia uma certa indignação contra aqueles que não queriam, porque era uma indignação que resultava de eu pensar, mas como é que esta gente não consegue ver? Algo que é tão simples de ver, de crer. Eu hoje já não sinto essa indignação, confesso, sinto pena, sinto tristeza, porque essas pessoas são completamente infelizes. Alguns têm consciência do vazio que é a vida deles, não é? Portanto, é uma vida oca, ok? Sem sentido, sem propósito. Quando se aceitassem pela fé estas verdades fundamentais, pois bem, a vida faria todo o sentido. Então, viver esta vida sem essa noção, é uma vida realmente, como disseste, aquele termo, é uma vida oca, vã, fútil, sem significado nenhum. Mas voltando lá... Avançando, sim. O tempo foge. Então, exatamente. E então diz assim, portanto, porque assim como a morte veio por um homem, e sabemos qual foi este homem, que foi Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, e este homem é, obviamente, Jesus, que Paulo também chama em Romanos 5 do segundo Adão. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ora bem, quando Paulo aqui fala, e vamos já falar aqui das primícias, quando Paulo fala aqui das primícias, alguns dizem assim, mas como assim? Então não houve ressurreições no passado, lá no Antigo Testamento, Elias não ressuscitou lá o filho da viúva, etc. Não houve a ressurreição de Moisés, que ressuscitou e foi levado para o céu, não houve a ressurreição de outras pessoas. Sim, houve, mas nenhuma dessas ressurreições tem o mesmo valor e o mesmo impacto que teve a ressurreição de Cristo. Porque essas ressurreições não são as ressurreições que determinam todas as outras ressurreições. Apenas a de Cristo é que é o pilar fundamental sobre a qual, digamos, está legitimada a ressurreição de todos os crentes em Cristo Jesus. Ou seja, não tivesse Cristo ressuscitado, e eu atrever-me a dizer isto, até esses que tinham ressuscitado antes de Cristo ter ressuscitado, teriam que morrer novamente, e morrer para sempre, morrer eternamente. Então é a ressurreição de Cristo que legitima, este termo é muito importante e estou a dizê-lo conscientemente, é a ressurreição de Cristo que legitima a ressurreição dos crentes em Cristo. Não havendo a ressurreição de Cristo, nenhuma outra ressurreição poderia existir. Então é nesse sentido que Cristo é as primícias. O que é que quer dizer as primícias? É o primeiro, é a base, é o fundamento sobre a qual todas as outras ressurreições podem existir. Está claro este ponto? Está claro. E continua dizendo depois, e então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. E realmente é verdade. E aliás, depois no fim deste capítulo, quando o apóstolo Paulo fala aqui, a partir do versículo 51, deixa-me agora inserir já esta parte, porque aqui diz que o último inimigo a ser destruído é a morte, e este mesmo pensamento vai ser repetido no fim deste capítulo. Certo. Quando ele diz, eis que vos digo um mistério, a partir do versículo 51, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Com certeza que aqui o apóstolo Paulo está a falar daqueles que ainda em vida estarão vivos quando Jesus vier, que serão transformados num abrir e fechar de olhos, e depois aqueles que estavam mortos, não é? O sono da morte, então serão ressuscitados e num corpo incorruptível. Já agora, Milo, há aqui um detalhe que eu nunca tinha visto e que agora o estudo desta lição me ajudou a aprimorar melhor essa compreensão, que é a seguinte, e tu própria disseste, e está certo isso, que aqueles que estarão vivos,
Portanto, Paulo aqui estava a identificar-se com aqueles que Exato. estariam vivos na segunda vinda, ou que estarão vivos na segunda vinda de Cristo, porque ele está a falar como vivo, não está a falar como morto, não é? Como é óbvio. Então, Paulo identifica-se com os vivos. E ele diz que, portanto, serão transformados num abrir e fechar de olhos. Este abrir e fechar de olhos não se aplica só àqueles que estarão vivos quando Cristo regressar e serão transformados. Também se aplica àqueles que irão ser ressuscitados. Ou seja, a ressurreição dos justos, que Paulo chama lá em 1 Tessalonicenses 4, a primeira ressurreição, também é no abrir e fechar de olhos. Exatamente. Ou seja, também é algo rápido. Exato. Portanto, é algo muito... Porque, reparem, quando Jesus, por exemplo, ressuscitou Lázaro, será que demorou muito tempo a ressurreição de Lázaro? Será que tiveram que estar ali num compasso de espera de vários minutos, à espera que Lázaro começasse primeiro a abrir um olho, depois a levantar um dedo, depois a mão, depois o braço? Não, foi repentina. Foi um abrir e fechar de olhos. Deve ter demorado, foi a tirar as faixas. Estavam à volta dele. Demorou muito mais tempo esse processo do que a ressurreição de Lázaro em si. Então, a ressurreição, tanto a ressurreição dos mortos, aqui é quando da segunda vinda de Cristo, quanto a transformação daqueles que estão vivos, Claro. é tudo feito num abrir e fechar de olhos. É algo repentino. Quando o Senhor diz, levantai-vos, Claro. acabou. Deus não precisa de tempo e falou Deus e tudo apareceu. E, É portanto, como quando Jesus curou aquele paralítico que Claro. desceu lá pelo telhado. Isso. Ele levantou-se logo. Claro. Não teve Claro. ali... Exato. Aliás, esse e outros que Jesus curou, Claro. não é? Portanto, as curas de Deus, a ressurreição é algo repentino. Mas voltando lá onde estávamos. É isso, tragada foi a morte pela vitória, aqui no versículo 54. Isso. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Cá está. Isso. Portanto, a morte será o último inimigo a ser vencido, confirma aqui o apóstolo Paulo. E já agora, Milo, já que fizeste um salto para estes últimos versículos, eu também vou fazer um salto para a lição de sexta-feira, porque está aqui uma Isso. citação Muito bonita, muito bonita de Ellen White, que vem no Grande Conflito e também no livro Exato. História da Redenção, ou História da Esperança, que diz assim: a terra agitou-se poderosamente quando a voz do Filho de Deus chamou os santos que dormiam o sono da morte. Eles responderam à chamada e saíram revestidos de gloriosa imortalidade, clamando: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É como se agora pudessem rir-se para a morte, que se ria deles, não é? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Então os santos vivos e os ressuscitados ergueram as suas vozes numa aclamação de vitória longa e arrebatadora. Os corpos que tinham descido à sepultura levando os sinais da doença e da morte surgiram com saúde e vigor imortais. Isto é uma descrição que nos faz arrepiar, pelo menos eu falo por mim, isto faz-me arrepiar da cabeça aos pés. Os santos vivos são transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e levados com os ressuscitados e juntos encontram o Senhor nos ares. Oh, que reunião gloriosa! Amigos que a morte tinha separado são reunidos para nunca mais se separarem. Uau. Amém. Amém. Por isso é que eu digo, marido, nós somos muito bem-aventurados. Então não somos. Conhecer isto e saber que isto é verdade, que é realidade. Não é uma muda. utopia. Não é uma utopia, não é um engano. Não é um engano, não é um mito, não é uma lenda. É algo real, bem real, bem real. E como é que podemos saber que é real? Pela própria ressurreição de Cristo. Exatamente. Que foi confirmada por imensos factos históricos. Portanto, não há volta a dar. Houve já pessoas que tentaram... Aliás, já mesmo quando ele ressuscitou, criaram logo lá uma narrativa falsa de que vieram os discípulos e roubaram o corpo de Cristo. Tudo falsidades, aliás, falsidades inventadas por quem? Obviamente pelo mesmo de sempre, por aquele que Jesus designou como sendo mentiroso e pai da mentira. Portanto, é Satanás que é o pai de todas as mentiras. E, portanto, assim como houve mentiras no tempo em que Jesus ressuscitou, hoje continua a haver, que leva as pessoas à incredulidade. Exatamente. A não acreditarem que Jesus de facto ressuscitou. Bom, mas agora... Já agora, marido, antes de nós passarmos como é que vai ser o corpo na ressurreição... Era isso que eu queria agora entrar. Antes disso, convinha dar só uma pincelada muito rápida sobre esta questão do versículo 29, de outra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos. Ok. Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. Porque esta questão do batismo pelos mortos, parece que o apóstolo Paulo está a dizer que se deva fazer o batismo pelos mortos, e não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. E convinha explicar isto rapidamente. O autor aqui na lição deu assim
Isso. citou até um texto do novo comentário bíblico Exato. adventista, portanto, que é o Andrews Bible Commentary. Eu até tenho aqui, portanto, um excelente comentário. Eu, por acaso, estou a apreciar muito este comentário, que é este grande livro, ok? Portanto, cá está o Andrews Bible Commentary, portanto, comentário bíblico Andrews. E ele, portanto, aqui na lição de terça-feira tem aqui, portanto, uma breve citação na página 1652 que diz que diferentes sugestões têm sido apresentadas, o que é um facto. Mas é melhor interpretar a expressão como se referindo à decisão de alguns de se batizarem para que se possam reunir com os entes queridos falecidos na ressurreição. Poderia também ser que a decisão de ser batizado tenha sido uma reação à vida exemplar dos que morreram em Cristo. No entanto, à luz daquele texto de Eclesiastes 1:9 que diz que não há nada novo debaixo do sol, e atendendo ao facto de que hoje existe, portanto, uma denominação religiosa que tem como nome oficial a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como a Igreja dos Mórmons, que continua a realizar, e eu, para ter a certeza, eu disse isto, hoje fui ao website oficial da Igreja dos Mórmons para ter a certeza de que aquilo que eu iria aqui dizer não era nenhuma falsidade. Portanto, eu já há muitos anos sei que eles se fazem batizar pelos mortos, mas eu queria saber se ainda hoje é prática corrente, e é mesmo. Portanto, lá no website oficial deles, eles defendem e chamam isto o batismo por procuração. O que é que eles fazem? Portanto, alguém que está vivo, que, digamos, pensa num familiar seu, pode ser pai, mãe, tio, tia, primo, irmão, irmã, o que for, não é? Mas aquela pessoa não teve a oportunidade de entregar a sua vida a Cristo, não se batizou, então eu vou-me batizar por ele. É o batismo por procuração. Então batizam-se e supostamente, segundo eles creem, atenção, não é o que eu creio, segundo eles creem os Mormons, portanto a pessoa pode fazer batizar-se pelos outros, sendo que depois essa pessoa que está no domínio espiritual, porque eles acreditam na vida após a morte, não é? Essa pessoa é que tem a última palavra e vai poder dizer se quer que aquele batismo por procuração se aplica a ele ou não. Pode rejeitar ou pode aceitar. Bom, isto é um grande engano, portanto uma enorme falácia, mas isto para dizer o quê? Que eu acredito que assim como há hoje pessoas que se fazem batizar pelos mortos, já existia no tempo da Igreja Cristã Primitiva. E quando Paulo aqui diz neste versículo 29, 1 Coríntios 15, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, ok? Se absolutamente os mortos não ressuscitam. A minha interpretação aqui, e eu creio que não vou fugir muito àquilo que Paulo está aqui a dizer, é o seguinte: provavelmente, não estou a afirmar a 100%, mas provavelmente alguns, porque já vimos que era uma minoria, que não acreditavam na ressurreição dos mortos, eram os mesmos que se faziam batizar pelos mortos. Então Paulo vai dizer, então, mas qual é a lógica? Então vocês não acreditam na ressurreição e fazem-se batizar pelos mortos? Então, porque se batizam eles então pelos mortos? Paulo pergunta no final deste versículo 29. Porque estamos nós também a toda a hora em perigo. E depois Paulo aqui vai citar a dizer, olha, porquê é que nós corremos tantos perigos? Porque nós temos a esperança de que, mesmo que venhamos a morrer, nós temos a esperança da ressurreição. Então, este batismo pelos mortos, eu acredito que era uma prática que estava a acontecer lá em Corinto, ou seja, Corinto, aquilo, havia tudo. Era tudo. Havia tudo, aquilo era um supermercado de crenças que tinha tudo, incluindo esta, ok? Já vimos que tinha o dom de línguas, não é? Que hoje existem nas chamadas igrejas pentecostais, havia o batismo dos mortos que hoje existe na igreja dos Mormons, tinha tudo, não é? Então, e Paulo continua a dizer, versículo 32, perdão, se como o homem combatia em Éfeso contra as feras, estas feras não eram feras animais, era de dois pés. Eram feras de dois pés, exatamente, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Ou seja, então o que é que eu estou para aqui a fazer? Porquê é que eu estou a passar por sacrifícios? Porquê é que eu enfrento feras humanas? Se afinal de contas não há ressurreição, quer dizer, qual é o sentido? Ele conclui dizendo, comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Pronto, exato, olha, deixa gozar então a vida, Isso. Que é o estilo de vida que muitos adotam, diga-se passagem, não é? E Paulo diz, pronto, então façamos como os ímpios, os gentios. Não, mas não era isto que Paulo queria enfatizar. O que ele queria enfatizar é que, agindo
na premissa de que os mortos não ressuscitam, era uma loucura autêntica. Portanto, era um engano tremendo. E ele continua dizendo, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, aquilo que nós deitamos da boca para fora. E Jesus não disse que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ou seja, as nossas ideias, as nossas concepções, as nossas crenças vão influenciar aquilo que nós dizemos. E aquilo que nós dizemos vai influenciar o nosso comportamento. No fundo é o que Paulo está aqui a dizer. Isto dava pano para mangas, mas não vou aprofundar isto. Depois ele diz aqui uma coisa muito importante que é parecido com aquilo que João diz em 1 João 2:1. Vigiai justamente e não pequeis. Este é o grande objetivo da vida cristã, nós não pecarmos. Porquê? Porque está à nossa disposição o poder que o Senhor nos dá, na sua graça e no seu poder, para não pecarmos. Portanto, não temos... Se nós pecarmos, e atenção, eu não estou a dizer que nós não pecamos, ou que nunca mais pecamos depois da nossa conversão, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que há poder em Cristo para nós nos libertarmos do pecado. Se não vivemos essa experiência, a culpa é nossa, não é de Deus. Ponto final, parágrafo, encerro já aqui esta discussão, ok? Então, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo para vergonha vossa. Agora entramos então na questão de como é que ressuscitam. E ele faz aqui duas perguntas no versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E depois eu vou resumir, e Paulo vai usar aqui 3 analogias. A primeira analogia é ele comparar o corpo a uma semente. Exato. E claro, quando nós semeamos uma semente, essa semente tem que morrer para depois daí, por exemplo, dar o fruto. Uma batata que é semeada tem que morrer a batata, e eu já colhi muitas batatas e às vezes vê-se lá a batata que foi semeada, toda podre, mas foi dessa batata podre que veio a batateira que deu muitas batatas novas. Portanto, Paulo usa esta analogia para dizer, olha, também aquele corpo que há de surgir da sepultura não é o mesmo que entrou lá para dentro. Isso. É outro, completamente novo. Ainda bem. Depois, outra analogia, a analogia dos corpos. Portanto, ele destaca que neste mundo Deus providenciou diferentes tipos de corpos para os animais e para os seres humanos, adequados ao ambiente atual. Do mesmo modo, o nosso corpo será adequado às novas circunstâncias do mundo celestial. Então, se vamos para um mundo que é diferente deste, é claro que vamos ter um corpo adequado a esse mundo, não o corpo deste mundo. A lógica de Paulo é imbatível, não é? E finalmente, uma terceira analogia de um corpo glorioso que enfatiza que a glória do corpo ressuscitado excede enormemente a glória do corpo que veio antes, o nosso corpo terreno caído. Resumindo e concluindo, o que é que Paulo quer dizer aqui? Portanto, Paulo diz que o nosso corpo precisa de passar por uma transformação radical para herdar o céu. Ou seja, o corpo que nós temos atual, com uma natureza pecaminosa, não é o corpo que iremos levar para o céu. Ainda bem. Louvado seja Deus por isso, não é? Portanto, vai ser um corpo completamente transformado. Basicamente é isto. E depois entramos naquela parte que tu já falaste. Exato. Okay. Apenas sublinhar isso que estavas a dizer. Reparem, estimados irmãos e amigos, o que seria viver uma eternidade alojados neste corpo que é o nosso hoje, decaído e doente e portanto, e suscetível, não é? Às enfermidades que este próprio mundo possa trazer. Nunca o Senhor permitiria, não é? Que nós vivêssemos uma eternidade assim. Então, assim como o Senhor transforma espiritualmente a nossa mente para realmente aceitarmos a sua volta e aceitarmos pela fé a sua morte, ressurreição e todo este evangelho e boa nova, não é? Também o Senhor, com certeza, quando virá, lá está, num abrir e fechar de olhos, estejamos mortos ou estejamos vivos, a transformação sucederá e o Senhor nos levará com ele. Milo, há 2 aspectos que eu ainda gostaria de referir, estamos a chegar mesmo ao final, que é o seguinte. Primeiro, no versículo 50, Paulo diz isto, e agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. O autor chama aqui a atenção na lição de quinta-feira, e muito bem, eu nunca tinha reparado neste paralelismo que existe aqui, e o paralelismo é o seguinte, quando Paulo diz a carne e o sangue, depois ele vai falar da corrupção. Quando ele fala do reino de Deus, ele refere-se à incorrupção. Então,
Porquê que é importante este paralelismo, ou acentuar este paralelismo? Porque há muitos leitores da Bíblia que usam esta declaração de Paulo de que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus para defender, para dizer que Paulo defende uma existência imaterial no céu, que andamos lá no céu apenas em espírito. Não. Primeiro, a nossa ressurreição é um decalque da própria ressurreição de Cristo. E Cristo não ressuscitou em espírito, ele ressuscitou num corpo. Como é que nós sabemos isso? Eu gosto muito desse texto de Lucas 24, quando Jesus se apresenta aos seus discípulos no próprio dia da ressurreição, eles acreditaram estar a ver um fantasma, um espírito. Reparem, isto está em Lucas, no capítulo 24, no versículo 38, diz assim, leio primeiro o 37, e eles espantados e atemorizados pensavam que viam algum espírito. Versículo 38, e ele lhes disse, porque estáis perturbados e porque sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me. Porque que Jesus disse para o apalparem? Que é para terem certeza que estava ali, não era uma visão que eles estavam a ter, não era algo imaterial, não era uma imagem virtual, não, era algo real. Não era um holograma. Não era um holograma, exatamente, era algo real. E por isso é que ele diz apalpai, porque um holograma não dá para apalpar. Parece que uma pessoa, por exemplo, já havia uma imagem, parece que uma pessoa está lá num palco, mas não está lá pessoa nenhuma. É o tal holograma, a imagem virtual. Não era o caso. E por isso é que Jesus disse, apalpai-me, que é para eles verem que havia ali matéria. Então, apalpai-me e vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Ora, se a nossa ressurreição, a ressurreição dos crentes em Cristo Jesus, é um decalque da ressurreição do nosso Salvador, e se Jesus ressuscitou num corpo com ossos, então como é que nós iremos ressuscitar? A resposta é óbvia. A resposta é óbvia. Vamos ressuscitar com um corpo, com carne e ossos. Só que é um corpo glorificado. Um corpo não tem nada a ver com este corpo, ainda bem. Um corpo não será mais corruptível, que é incorruptível. Não é um corpo mortal, que é imortal. Estão a ver? Portanto, é isso. Outro ponto. Quando nós dizemos aqui, segundo o que Paulo diz, que o nosso corpo irá apenas ser transformado de corpo mortal em imortal e de corpo corruptível em incorruptível na segunda vinda de Cristo, isto é uma verdade indiscutível e, portanto, não dá para dizer o contrário. Cuidado, porque há muitos hoje que pensam que por causa disso nós iremos pecar até à segunda vinda de Cristo. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Porque Paulo é muito explícito em Romanos, no capítulo 6, ao dizer, não reine, porém, o pecado no vosso corpo mortal. Romanos 6,12. O que é que Paulo quer dizer? Que nós temos um tempo de prova. Eu até gosto da expressão que os nossos irmãos de língua inglesa utilizam, probation time, tempo de provação, tempo de prova, não é? E é durante esse tempo que nós temos a responsabilidade e o dever de permitir que o nosso caráter seja formatado à imagem e à semelhança do nosso Salvador. Então, apesar de vivermos num corpo com uma natureza pecaminosa, isso não é desculpa para nós continuarmos a pecar. Por isso é que Paulo dizia ali naquele texto que eu há bocadinho eu li e chamei a atenção, que é 1 Coríntios 15:34, vigiai justamente e não pequeis. Ok? É uma injunção que Paulo faz. Paulo vai dizer a mesma coisa, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Claro, se pecamos, temos um advogado junto do Pai Jesus Cristo o justo, certo? Portanto, temos essa garantia. Mas o alvo, o ideal da vida cristã é vermos uma vida sem pecado. Não é a nossa natureza pecaminosa que deve ser ou pode ser desculpa para uma vida de pecado. Então, nós teremos que ter um caráter imaculado, porque quando terminar o tempo da graça, Jesus deixará de ser o nosso intercessor e mediador no santuário celestial, e quando o Senhor vier, então é que Ele removerá a presença do pecado da nossa natureza pecaminosa. Nós temos que distinguir claramente, uma coisa é termos pecado no nosso caráter, outra coisa é termos pecado na nossa natureza pecaminosa, ou seja, ter a própria natureza pecaminosa. E não é porque a natureza pecaminosa vai durar até à segunda vinda de Cristo que isso significa que iremos pecar até à segunda vinda de Cristo. Que isto fique muito, muito claro na vossa mente, porque o libertarmos do pecado no nosso caráter é algo que tem que ser atingido antes da segunda vinda de Cristo e antes do término do tempo da graça. Que isto fique muito, muito claro na mente de todos vós. Pois bem, muito bem, vamos orar? Tá bom. Graças a Deus.
Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, uma vez mais nós te agradecemos por esta oportunidade de juntos, acreditando, Senhor, com a bênção do teu Santo Espírito, podermos refletir sobre esta importante mensagem que é o poder da ressurreição de Cristo Amém, Jesus. Senhor. Senhor, é o poder que alimenta a esperança de sabermos, Senhor, que a nossa vida não é apenas este lado de cá, mas a verdadeira vida ainda está para surgir, Senhor. Então, Senhor, ajuda-nos a ser resilientes, perseverantes, como tu almejas que sejamos, nesta fé, Senhor, alicerçada na tua palavra, que é a verdade, para que nada nem ninguém nos engane, para que possamos prosseguir com alento, com coragem, e agradecemos-te, Senhor, por conhecer esta mensagem e ajuda-nos, Senhor, a poder partilhá-la com tantos que ainda não têm esta graça que nós temos, Amém, Senhor. Senhor. Fica connosco, abençoa todos os queridos irmãos, irmãs e amigos que vão escutando estas palavras, que a todos nós abençoes e que continues, Senhor, a cumprir o plano que tens para cada um de nós na nossa vida. Amém, Senhor. Fica connosco, Senhor, inspira-nos e abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, despedimos por hoje. Marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que o Senhor continue a abençoar-vos grandemente, a guiar-vos e a dar-vos o desejo, a vós e a nós, de continuarmos a aprofundar o estudo da sua palavra. Porque somente o estudo da sua palavra é que nos dá ânimo, coragem, vigor para acreditarmos naquilo que está diante de nós. Que Deus vos abençoe. Um abraço para todos vós, que o Senhor vos abençoe e até para a semana, se Deus quiser.